Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira edição da Semana de Artes Visuais, um evento organizado pelos cursos de Artes Visuais Bacharelado e Licenciatura da Universidade de Passo Fundo, e também, claro, com a super ajuda e presença dos nossos alunos extensionistas. Nosso evento começou ontem, então, com o artista Valmor Correia. Hoje, então, nós temos a presença da queridíssima Cláudia Sperbi. Seguimos com a programação até sexta-feira, então amanhã a gente tem o Felipe Caldas, e na sexta-feira o pessoal da Drum Música e Arte e o pessoal da Casa Vaca Profana. Além das lives, dos eventos, as palestras online que nós estamos fazendo, né, esse ano por conta da pandemia, então, de uma forma virtual. A gente também tem as exposições com trabalhos dos alunos numa plataforma virtual, que é a Wix. Perdi aqui o site. Fábio, coloca ali para nós o link do site onde tem as exposições virtuais dos alunos, contendo trabalhos realizados durante o semestre, durante o ano, uma exposição itinerante, ela vai acontecendo, ela vai crescendo ao longo da semana, todo dia estão sendo postos novos trabalhos, então convidamos a todos para irem lá visitar os trabalhos dos alunos e também depois de visitar o nosso link no YouTube, que também vai estar rodando as palestras que aconteceram durante a semana. Muito bem, então, hoje a gente tem aqui a Cláudia Sperbi. A Cláudia Sperbi é nascida, e vou falar um pouquinho aqui do currículo dela, brevemente, porque ele é bastante extenso. Então, a Cláudia, ela é nascida em Novo Hamburgo, hoje ela reside no Morro Reuter, um lugar maravilhoso que ela vai poder falar um pouquinho para nós depois. Ela é formada em Belas Artes pela Fevale e possui diversas especializações na área, e cursos de ateliê da escola Lorenzo de Medici, na Itália. Ela também fez curso na Escola de Belas Artes em Barreiras, em Valência, na Espanha, especialização em poéticas visuais, gravura, fotografia e imagem digital, especialização em artes visuais numa abordagem contemporânea, dentre vários cursos com artistas que a gente ouve muito, conhece, muito o trabalho, dentre eles a Rosana Krug, Danúbio Gonçalves, Rubem Grillo, Maria Tomazelli, dentre vários outros artistas. Prêmios também, podemos destacar aqui o Prêmio Açoriano de Artes Plásticas, um prêmio de exposição de artes plásticas, prêmio de aquisição do Salão de Arte do Paraná, entre uma infinidade aqui de exposições coletivas e exposições individuais, né, um reconhecimento nacional como internacional também. Vou destacar algumas exposições coletivas que a Cláudia fez, então, na Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, China, Cuba, Japão, Egito, Estados Unidos, França, Polônia, Portugal, e possui ainda acervos públicos e privados no Egito, na Argentina, na Índia e na Polônia. E também é curadora, já foi monitora de diversas bienais, né, Cláudia? É maravilhoso. Tanto as bienais de artes como as bienais de gravura, né, Cláudia? E aí já vou entrar na nossa pauta da noite,
que é o que nos traz hoje a nossa conversa, né? Que é o artista e as suas diversas atuações de trabalho, né? Que você é um artista polivalente, um artista que trabalha com diversas linguagens, com diversas técnicas, mas teve um início com a xilogravura, né, Cláudia? A Então, xilogravura é a minha paixão. Eu amo xilogravura. Então, eu queria que tu falasse um pouco desse início, como que tu iniciou nas artes, o teu interesse, a tua prática em si, né? Vou deixar então agora que tu converse, fale um pouquinho para nós. Então, a xilogravura, quando ela chegou na faculdade, na disciplina, ou eu cheguei na disciplina da faculdade de xilogravura, foi maravilhoso, porque foi como se eu tivesse, então, encontrado a linguagem para aquilo que eu posso comunicar, que tudo que eu vivo, eu sei que eu posso transmitir pela xilogravura. É o meu gesto, no que eu acredito, é o meu corte, é onde eu coloco a luz na vida. E eu subi muito tarde numa árvore, eu tinha 12 anos e já fiquei apaixonada, enfim, por esse ser que é a árvore. Então, quando chegou a matriz, e eu antes trabalhava com computação, eu fui da primeira leva de computação que teve no Brasil, eu senti que eu podia, então, dialogar, não era mais só a minha intenção de ensinar o computador as coisas, eu podia tocar, eu podia sentir, eu podia espalhar tinta. Aí vocês podem ver um videozinho onde o processo de impressão, eu faço ele à mão ou com as costinhas da goiva, né? Essa situação de cavar, vem todo o perfume, porque eu uso o cedro muitas vezes, agora que ele não está mais em extinção, e ele tem a digital, a madeira tem a digital dela, então é um embate prazeroso, porque é a minha digital com a digital da madeira. Para as pessoas que são um pouco mais sensíveis nessa área, elas sabem da importância disso, de a gente ter essa técnica, essa afinidade, esse carinho, o cheiro da tinta eu gosto, a textura da tinta eu gosto. Então, dá para perceber aí o rolo, que é um rolo, então, como vocês têm um ateliê de estilogravura, é um rolo de borracha, e ele tem um som também que eu gosto, enquanto que eu estou entintando. E esse diálogo, então, que a técnica me diz, é por aqui, e eu digo, então, vamos lá? Eu gosto muito. Muito lindo, Cláudia, e eu acho muito sensível isso da tua parte, assim, de fazer a referência do teu trabalho com a xilogravura, fazer essa referência com a árvore, né, com a questão da sensibilidade, a questão de perceber os objetos, o mundo que está ao seu redor e conseguir fazer essas relações sensíveis, né, de ligar a técnica da xilogravura com a matéria-prima, né, a origem da onde ela vem, que é a madeira. Né? Tu sabe que uma vez eu participei de uma Bienal em Cuba, a Bienal dos Terceiros Mundos, e eu estava no centro da catedral, né? E estava tentando procurar achar madeira, porque não tinha. Eu tive que ir para a rua, e o máximo que eu conseguia eram toquinhos grandes. E a minha matriz, ela é grande porque eu sou grande, eu quero esse corpo junto com o meu corpo. Então, no Brasil, a gente tem essa oportunidade de encontrar. Eu planto vários cedros, eu sei que eu não vou poder consumir os que eu plantei, mas eu tenho todo um envolvimento de pensar nisso, sabe, de reflorestar, enfim, de ter uma consciência que eu estou usando, estou abusando, mas eu preciso repor. Eu posso fazer também gravura com colagens, a gravura ela é muito ampla.
Aí agora eu estou descendo o papel sobre a matriz que foi entintada, e agora então vem a mágica, né? Que tudo na vida, esses dias eu estava escutando, nada é simétrico. Tanto é que os nossos povos primitivos da América do Sul tentavam buscar a força pela simetria. Mas na xilogravura a gente consegue a simetria, o rebatimento. Por isso que eu também comparo ela a um espelho, né? E tem toda a questão também do negativo e do positivo, do mais e do menos, né? Que também, de certa maneira, traz uma harmonia, uma complementação um para o outro, né? Eu, quando vou no cinema, eu sempre presto muita atenção no cabeçalho, nas letras, né, o que vai correndo, porque a luz está passando pela fotografia, pela imagem, através como a gente faz estilogravura, por isso que é fácil de imaginar isso. É a gente que está colocando a luz, bem ao contrário de todas as outras técnicas, que o nosso gesto está marcando com o escuro, né, está fazendo uma pressão contra o papel e está marcando. Eu estou marcando, iluminando a gravura. Sim, sim, porque onde, na verdade, ele dá um efeito contrário, né? Onde retira Isso. É o que vai aparecer. Esse vídeo ele é um pouco longo, mas é que até hoje eu fico encantada com o processo, né? E a pessoa que filmou também ficou vibrante com isso tudo que ela estava vendo acontecer. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, ó, tchararã, agora vem a bela imagem, a bela mágica. Claudinha, tu comentou sobre o tamanho dos teus trabalhos, né? Realmente, as matrizes, o teu trabalho em si, em estilogravura, ele é algo que chama bastante a atenção pela dimensão que ele tem, né? Geralmente, na maioria das vezes, as gravuras, elas são em tamanhos menores, né? Mas você não, você trabalha com grandes dimensões. Eu acho que até algumas maiores do que você mesmo. Se você é grande, mas acho que algumas até ultrapassam a tua medida. Sim, algumas sim, são mais altas do que eu. Eu costumo brincar, dizer que eu levo elas para a cama, assim, porque elas são muito grandes, né? Ainda bem que eu consigo, eu tenho destreza de cavar elas no meu colo, então eu sento num sofá bem grande e consigo fazer. Ah, que joia. E Cláudia? Fala. Fala, Claudinha. Não, eu ia dizer que a fominha é tanta, a vontade de cavar é tanta, que eu não consigo nem criar uma outra forma. Ela fica no retangular mesmo. Sim, sim. A própria... o papel é que vai servir como uma moldura, né? Porque tu te ocupa de toda ela. Outra coisa que chama bastante atenção na tua estilogravura é que ela é bastante clara. Ou seja, né, quem trabalha com a estilogravura, quem conhece a estilogravura, sabe que as áreas brancas são as que são retiradas. Isso. Então, eu faço, né, o exercício de imaginar todo esse trabalho que tu tem, porque a gente percebe que ela é clara, porque ela foi bastante trabalhada, porque houve bastante remoção, ela foi bastante cavada. Eu não percebo em nenhum momento, assim, analisando né, observando o teu trabalho, uma economia de trabalho, né? Nem um pouquinho.
Eu gosto muito de trabalhar, eu tenho essa compulsão, essa obsessão, como diz a minha psiquiatra, mas é a mais produtiva que ela conhece. E o mosaico é um pouco isso, eu tenho o meu foco totalmente ligado nessa interligação no fazer, né? É Sim, como se... É o voraz. retorno, é o eco, voraz. Agora, E aí te pergunto, Cláudia, tu comentou antes, né, da tua preocupação assim com o meio ambiente, com os materiais que tu utiliza, né, com a própria fonte da tua matéria-prima, que hoje, felizmente, o cedro ele está podendo ser comercializado de novo, né, ele não está em extinção. E seria essa tua preocupação com o meio ambiente, com esse replantio, com esse reflorestamento das árvores que tu utiliza na xilogravura que possa ter te levado a ter esse grande espaço que é hoje o Parque Caminho das Serpentes Encantadas, que é no meio de uma floresta da Mata Amazônica, da mata, Mata né? Atlântica. Da Uhum. Mata Atlântica. Então, isso tu consegue ver alguma relação nisso? Ou a tua ida, a tua procura por esse espaço onde tu reside hoje, aonde tu trabalha, tem alguma relação com a madeira, com a Chilo também? Vem daí ou não? Sim, mas eu também tenho uma preocupação, porque muitas vezes eu limpo as matrizes com solvente. Então, eu tenho um depósito de vários tanques que transformam a água ficar com mais decência para voltar para a natureza, para voltar para esse matinho aqui. Ali o que vocês estão vendo como um belvedere é que estão os tanques. Agora, é muito inspirador morar para fora, a gente fica com mais concentração e é muito rico todo esse espaço, porque eu não perco tempo em sinaleira, em banco, se retirar para fora, eu acho que é um mergulho bem profundo. É claro que muitos outros, é aqui onde está o reservatório dos tanques, porque eu tenho bugios, enfim, eu tenho uma afinidade de pássaros, e eu tenho que me preocupar com isso também. E é muito criativo. Eu lembro quando eu fui para Chapuri, que eu tinha aquele intercâmbio com a Funarte, que cada artista ia para um estado diferente. Eu fui para o Acre e eu conheci então a floresta amazônica. E lá não entra nem luz, e a nossa Mata Atlântica ela é iluminada e tem uma diversidade enorme de plantas diferentes, enquanto que lá o que eu vi eram castanhas e seringueiras. Então, assim, eu voltei mais apaixonada por todas essas andanças que eu já tive por vários lugares do planeta. Eu sinto que existe uma relação um pouco mais aprofundada com o meu trabalho, com essa liberação de coragem, sabe? Eu estou morando num penhasco, eu tenho cores que não tem em outros lugares por causa da umidade. Então, isso tudo vai interferindo no meu trabalho também. Eu acredito muito na geocultura, que tu tem que conhecer o teu lugar, né, o gel, para poder ampliar a cultura, para poder, então, levar o teu trabalho para fora, para as pessoas aprenderem através do teu trabalho. Isso aí agora que está passando, é um caminho que eu fiz em homenagem a uma amiga, né, o caminho da Pote, que ela é costureira, então eu resolvi fazer todo um caminho alinhavado para mostrar o valor que é o trabalho dela, que passa para mim, assim como meu pai era padeiro, eu fiz um outro espaço que é só de decorações de cerâmica, porque eu queria homenageá-lo. Eu tenho a Praça Dedé Ferlauto, eu pego o nome das pessoas que são bem importantes para mim e acabo colocando, essa é a casa daí em homenagem ao meu pai, cheia de corações, o caminho também é todo cheio de corações. Eu estou falando muito, Ivana?
Tu tá falando tudo que tu precisa falar, Cláudia. O espaço é teu, tu que manda no negócio todo. É que eu fico Tá, é uma enfesada, delícia assim. te ouvir sempre. É que eu Então, penso, aproveita. eu penso nessa Diga. oportunidade, né, dos alunos, porque eu fui convidada por ti para ir até a faculdade, sabe? E agora chegou a hora, como não deu também para vocês terem chegado aqui, eu estou com muita coisa acumulada que eu tenho vontade de passar. Somos Então, duas, da mesma forma, e tenho certeza que eles também estão ali ansiosos para te ouvir, para conhecer um pouco mais desse espaço, que eu também já falei incansáveis vezes para eles. Houveram situações em que era para você vir, acabou não dando, era para nós termos ido, também não conseguimos. Então, vamos tirar algum proveito da pandemia, né? Algo positivo dela, então, que é pelo menos a gente poder se aproximar, né? De uma maneira que seja virtual, mas a gente poder ter esse contato e ter essa oportunidade agora. Cláudia, o teu trabalho é pura poética, né? Você é poética, então é uma artista, é uma arte ambulante, assim, porque você inspira, você, além de inspirar os outros, você mobiliza muito os outros também que estão ao teu entorno, né? Você é uma pessoa assim que contagia com a tua obra, com o teu trabalho, com a tua paixão pelo mosaico, pela xilogravura, tu acaba também juntando, né, muitas pessoas que também, em alguns momentos, também já produziram junto contigo, ou produzem junto contigo, né? sim. Eu destacaria, assim, claro que tu tem inúmeros trabalhos que tu poderia falar com mais prioridade, mas eu conheço um específico, que é um projeto no Butantã, que ele foi realizado, na verdade, em comemoração aos 100 anos do Butantã, em São Paulo, né? Mas que ele, de tempos em tempos, ele é renovado, ele é feito manutenção, ele tá, assim como o teu parque, ele parece que tu está sempre em construção. E eu até comentei que o espaço da Cláudia, ele parece a Sagrada Família, porque é um espaço tão grandioso, tão belíssimo, tão minucioso, ele não termina nunca, né? Não acaba nunca. E então eu queria que tu falasse um pouco dessa essa ação que foi realizada nesse momento no Butantã e da parceria da comunidade também. Como é que foi isso? Então, eu desde 1996 eu faço exposições no Butantã. É porque eu acredito que existe alguma alavanquinha na cabeça da gente que quando a gente cria uma realidade do lado de uma outra realidade, a outra pessoa que está apreciando isso desperta. Então, eu fiz a minha primeira exposição de serpentes no Instituto Butantã e eu doei todos esses trabalhos. Então, faz parte do acervo do Butantã, do estado de São Paulo, todas essas minhas gravuras. O ano passado eu fiz uma outra, em 2004 eu fiz uma outra, e o diretor do Departamento Cultural me convidou, então, para fazer a Praça Vital Brasil, que fica do lado do Museu Histórico, onde o Vital Brasil fazia os mosaicos. Mas eu, como gosto dessa coletividade, resolvi convidar pessoas. E apareceram 176 pessoas e 60 crianças, e eu ensinei a fazer mosaico, aí eu fico arrepiada, pena que não dá para mostrar isso na live, porque foi muito bonito. Saíram 3 toneladas de mosaico daqui. O pessoal do Instituto achou que ia ser um painelzinho, que eu só que ia fazer alguma coisa. Quando eles chegaram, quando os mosaicos chegaram lá, eles não queriam acreditar, ainda mais que não era só a serpente. Eu libertei, eu dei a oportunidade para as pessoas fazerem os peçonhentos que elas quisessem.
e que usassem as cores que elas quisessem. Então, aquilo realmente está muito, muito bonito, está muito especial. Então, todo ano, em fevereiro, quando é o aniversário do Butantã, eles me convidam. Eu agora, por causa do corona, não pude instalar os vírus, porque tem o único museu no Brasil de microbiologia que também me encomendaram, que fica lá mesmo, ó, isso é a Praça do Butantã. Eles me convidaram para mim fazer o vírus. Eu não sei quando que vai ficar pronta essa pandemia, mas no futuro vai ter mais mosaico lá, e outras tantas pessoas apareceram para me ajudar. Ó, ali tem o bicho-pau, tem a centopeia, essa cobra aí no centro, eu fiz a cobra noite e dia, porque eu também acredito que a vida da gente é uma grande serpente. Eu coleciono muitos mitos, eu estudo muito sobre todas essas histórias que existem no nosso planeta, porque todas as culturas sempre têm algum significado para esse animal, né? Por isso que ele, além de ser um símbolo gráfico, para mim, ele tem uma profundidade de reflexão, porque que há tanta projeção nesse ícone, né, que se pode chamar, que é a serpente, ou nesse símbolo também. Então, Claudinha, falando nas serpentes, né, essa tua adoração, esse teu uso frequente, né, que é as serpentes e que também leva o nome do parque. Da onde vem esse gosto pelas serpentes e pelas cobras? Pois é, eu desde pequena já adorava a história do Mowgli, que tinha a casca. Mas, quando eu era menor ainda, eu caminhando com a minha avó por Novo Hamburgo, encontrei umas flores roxas, assim, e fiquei muito curiosa, porque eu morava em apartamento, que nem eu falei antes, que só com 12 anos que eu subi numa árvore, né? Aí é uma turminha que eu estou recebendo, que vem muitas escolas para o parque. Daí, eu perguntei para minha avó, que era poetisa, que foi tenista, enfim, que foi florista, que tinha uma imaginação muito fértil. Ela me comprava aquela coleção Fábulas Encantadas, dela declamava, dela dançava. Eu perguntei, vó, de onde que vêm as flores? E ela respondeu, Cláudia, as cobras arrotam as flores. E eu cresci assim com essa possibilidade de a gente poder criar qualquer coisa. E é isso que o Instituto Butantan, eu acredito que eles gostam tanto, porque eles sabem que do veneno vem o remédio. E nessas hipóteses criativas, a gente pode encontrar N respostas. Eu gosto que o vermelho, ele tem N significados para todas as pessoas. Então, a serpente ficou para mim como uma coisa que pode ser inventada, que aquilo que dá tanto medo, que pode ser mortal, uma hora pode ser um devaneio de beleza. Então, assim, a minha última fase, as últimas coisas que eu estou fazendo, eu faço flores e brinco que eu sou a serpente agora, que estou podendo arrotar as flores, né? Que eu tenho esse direito. Porque quando eu entrei na faculdade, ai meu Deus do céu, tu fazer flor, natureza morta, isso já tinha se passado, não podia fazer. O coração também não. E eu no parque coloquei muitos corações, porque quantas coisas tem o formato do coração, né? Enfim, uma vez me deram, isso aí me emocionou muito, me deram uma cobra feita de rolinho de papel higiênico e a cabeça dela era um coração. E daí eu escrevi assim, a minha cabeça é meu coração, o meu coração é a minha cabeça. Por isso, eu sou o que eu sinto. É lindo, eu digo que ela é uma obra-prima em pessoa, é uma poética em forma de pessoa. Então, agora para mim ficou mais fácil de entender essa tua nova série de flores, porque antes tu trabalhava muito com as xilogravuras, também com a temática das serpentes, também com a temática das cobras, né? Uhum. Então agora elas estão arrotando as flores. São as flores que elas arrotaram.
É. Nossa, eu não contei quantas flores, mas agora, atualmente, eu tenho uma matriz de 1,80 m, que são várias flores dentro de vários quadrados, porque eu gosto das janelas. Então, eu estou pensando que cada quadradinho desses de 10 centímetros, eu vou poder aumentar e fazer um jardim maior, sabe? Eu não sei onde eu vou guardar isso tudo, eu não sei se eu duro todo esse tempo, mas para vocês, alunos, assim, quando vocês têm uma ideia, uma vontade, se submetam, vão atrás, sabe? A loucura, ela é positiva, a garra que a gente tem, ela tem que ser valorizada. Que lindo. Isso aí. Claudinha, ontem nós tivemos aqui, esteve aqui um convidado da noite, que foi o artista Valmor Correia. O Valmor Correia, ele, me parece assim, da mesma maneira que você, ele cria algo poético, mas que tem uma extrema ligação com a ciência, né? O Valmor, ele cria, as ilustrações dele são ilustrações que remetem a ilustrações científicas, né? E ele também tem essa relação da poética. E o que tu está nos trazendo, né? Da mesma maneira, tem uma ligação de extrema relevância e proximidade da poética com a ciência. Né? Se nós formos pensar o que é hoje o teu trabalho de mosaico, que nem tu falou, são 3 toneladas. Eu fico imaginando como foi para fazer esse transporte, né? Do Morro Reuter até São Paulo, 3 toneladas de mosaico. Mas aí, isso é fantástico a gente perceber como a arte, ela está relacionada, né, com todas as áreas, e ela tem essa relação muito estreita também com a ciência. E o bacana disso tudo ainda é ver que a comunidade científica, ela também compra a ideia da poética. Sim, né? Sim. O próprio Vital Brasil, ele desenhava, né, as serpentes que ele estava pesquisando. O neto dele, que eu conheço, que é o Oswaldo, ele é colecionador de arte. Eu não sei se eu posso dizer isso ou não, mas como São Paulo é essa capital, ela favorece mais a cultura, tem mais museus, tem a Bienal, as pessoas que têm uma ideia vão numa editora e conseguem publicar. A próprio segundo grau, eu lembro que me contaram isso, quando um aluno está fazendo um curso de design, os 2 melhores alunos a se formar, eles ganham a oportunidade do que eles inventaram sair em produção numa indústria. Né? Eu não quero com isso assim bloquear o pensamento, não, eu não estou em São Paulo, eu não vou fazer. Isso não é assim. A gente tem exemplos que mostram que isso não é assim. Tu pode estar em qualquer lugar, que nem aquele fator que eu falei da geocultura. Mas essa coisa de estar mais ligado para ter não sei quantos cinemas, não sei quantos espaços culturais, a gente tem que batalhar, sabe, mais monumentos nas cidades, né, lutar para que isso qualifique mais a vida da gente, frequentar e pedir mais bibliotecas, quer dizer, agora já não sei, eu estou falando isso, mas eu não sei quanto tempo ainda vão durar as bibliotecas. Ainda bem que dá para baixar livros, né? E ainda bem que tem internet. Mas não deixem de ir até os lugares onde as coisas estão, sabe? Não te sossega só ver uma fotinho deste tamanho, que nem o ideal seria se eu pudesse estar bem perto de vocês agora e pudesse estar falando. Mas ainda bem que a gente pode estar se comunicando por esse aparelho agora, nessa distância agora. É verdade. Temos que tirar o benefício
E eu sei, eu já estive no teu espaço, né, Cláudia, mais de uma vez, assim como tu está incentivando a leitura, né, dando dicas e salientando essa importância, da mesma maneira tu também tem uma biblioteca, aliás, duas, né, uma infantil e uma biblioteca fantástica, que tem um acervo grandioso. Eu não sei se tu tem ideia de quantos livros de arte tu tem. Quase 2.000 livros de arte. Eu também não poderia viver sem eles, porque eles são forma de alimento. A gente precisa estar o tempo inteiro descobrindo o que já foi feito, o que não foi feito, porque o nosso cânone, hoje em dia, também é originalidade, né? Então, vamos buscar na nossa memória, que é a mãe das musas, né? Vamos buscar na nossa memória um jeito diferente de apresentar alguma coisa. Então, precisa de pesquisa. Quando a gente vai para a faculdade, estou dizendo isso por mim, não sei se é por causa da idade, eu percebo isso também em outras pessoas jovens, a gente acha que já está todo pronto, né? Que está tudo, não tem nada para aprender, mas tem. Tu tem o que já é teu, tu tem o que ninguém vai conseguir fazer igual, mas pesquisa mais que tu vai valorizar ainda mais o que é teu, porque isso é que o mundo precisa. Alguma coisa singular, alguma coisa que seja sonho, alguma coisa que seja pensamento. Vai, procura, que tu vai sentir e vai perceber o quão valioso é isso e como ele pode estar inserido nas outras coisas que já foram feitas também. Sem dúvida. Aproveitando também esse gancho da arte, da literatura, tu também, e a nossa temática da noite, que é o artista e as suas diferentes atuações de trabalho, que é como tu atua, né, Cláudia, como xilogravurista, como mosaicista, como ceramista, pintora. Também podemos destacar a ilustração de livros dentro disso tudo, né? Queria que tu falasse um pouquinho, acho que tu já ilustrasse um livro, eu tenho certeza. Gostaria que tu falasse um pouquinho disso também. Bom, em 2004 eu fiz um livro junto com meu filho, ele tinha 7 anos, que se chama Cobra que Fala, que daí são vários textos, né, cada um da letra do alfabeto, porque ele estava aprendendo a ler, com xilogravuras, vários jogos, várias coisas, para deixar o leitor bem com uma relação interativa. Até sempre tinha uma página da sequência, sempre em todas as outras páginas, que o leitor tinha que participar, ele desenha ou ele escreve. Depois eu ilustrei o Guri Daltônico, do Carlos Urbim, que foi um grande amigo meu, que quando eu voltei de São Paulo me ajudou a fazer o parque, porque eu ligava para ele e dizia: Urbinho, o que tu acha se eu fizer isso? E ele dizia: Claudinha, faz mesmo. Né? Uma pessoa hipersensível que eu tenho guardado muito no meu coração, e quando às vezes eu pergunto para mim mesmo de alguma loucura, aí, Claudinha, vamos lá, vamos fazer que vai ficar bom. Depois eu escrevi um livro que foi a documentação do projeto do Butantan, Fragmentos e Sentimentos, e o último foi sobre a história do Fusca de mosaico, que há pouco apareceu, que daí eu conto todo o processo, conto história, tem figurinhas para recortar e colorir, também tem Fuscas para montar, e daí eu ensino um monte sobre as placas de trânsito, e se fosse um outro planeta, que cor que essas placas poderiam ter, né? Já também estando com a questão das cores do Guri Daltônico, né? Para valorizar que a gente enxerga colorido,
que isso o mosaico trouxe para mim, porque antes eu fazia muita xilogravura só em preto e branco, e era suficiente, mas depois de um determinado tempo, quando eu comecei a fazer mosaico, a cor chegou e me arrebatou. A cor é muita emoção, a cor é muito sentimento, né? E eu estou para fazer um outro livro agora, até o Sarau Voador, de sexta-feira passada, foi todo feito pela Débora Finocchiaro e o Lerina, lendo os meus escritos, e o pessoal do Butantan também me pediu para mim reunir isso e ver de uma maneira que eles possam ler isso. Eu não sei como é que eu vou fazer ainda, mas eu tenho muita vontade de colocar isso, porque é aquilo que eu falei, as cobras, as minhas xilogravuras, estavam no Butantan, no meio de um monte de cobras. Aqui tem um banheiro que eu chamo de árvore, que dentro do banheiro é uma árvore cheia de passarinhos, e esse banheiro está no meio do mato. Então, essa conexão dá um pouco de liberdade, assim, é como se fosse um abridor de horizontes, um abridor de latas para as pessoas também. Porque se ela faz, por que eu também não posso fazer? Né? Não que nem aquela frase que a gente conhece, mas o meu filho faz isso em casa, né? Que disseram para tantos artistas. Não, eu posso fazer também. Não que eu vou fazer melhor, eu não sou nem mais, nem menos que ninguém, mas eu estou no mundo para me expressar, sim. Eu posso ser reconhecido porque eu troco. E isso são exposições. Na época da faculdade, é uma época riquíssima, porque todo mundo vê o trabalho de todo mundo cresce com isso, com essas diferenças. A gente está vivendo um tempo que está mostrando ainda os que não estão aceitando isso, né? Ficam cheios de preconceitos, e outros tantos que têm essa sensibilidade de saber que nessas diferenças é que estão as coisas reais e boas, né? Porque ninguém é completo. Isso tu demonstra também no teu trabalho no parque, aonde tu reside, tu trabalha, né, Cláudia, que ele é tomado de cores, entre no meio da natureza, né, uma integração entre o mosaico, a natureza, o ser humano e todo aquele espaço arquitetônico que você também conseguiu inserir ele, né, de forma que ficasse harmoniosa. Claro que eu imagino que isso foi algo que foi se constituindo, né? A gente percebe assim que em alguns momentos alguma arquitetura não havia mosaico, hoje ela já tem, é algo que vai crescendo sempre. E o que tu falou da questão da troca com a comunidade, com o outro, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Cláudia, do espaço que tu tens, que é o parque, no qual, além de você receber visitantes, né, ele é um espaço que é aberto para visitação. Inclusive, no currículo, dentre as coisas que eu falei, eu não citei que o Parque Caminho das Serpentes Encantadas tem 5 estrelas no TripAdvisor. A avaliação é 5 estrelas no TripAdvisor. Então, claro, também, queria que tu falasse um pouco desse espaço, do que ele contempla, né? E também das pessoas que ali visitam, e as pessoas no qual você também tem uma relação mais frequente, né? Tem a comunidade, eu acho que do Morro Reuter, ela é uma comunidade bastante unida. Podia falar um pouquinho disso para nós? Sim, eu acho que o parque, a beleza dele está em ter todos esses outros trabalhos que não só o meu, né? Eu sempre me imaginei isso, chegar num espaço que eu pudesse escolher
o que eu quero ver. Eu ser diretora, digamos assim, como se o meu passeio fosse um filme e eu pudesse escolher o que eu tenho vontade de ver. Acho que eu me inspirei numa Bienal que um homem, que eu não lembro o nome agora para citar para vocês, ele escreveu para 150 países pedindo obras e ele conseguiu juntar a comunidade e fazer no salão de futebol de salão uma grande exposição que tinham desde postais, selos, pinturas, gravuras. A partir dessas gravuras eu fui para Cuba porque eu vi o nível de gravuras, né? Então eu fiquei com essa ideia, eu vou fazer um parque que tenha trabalhos de outras pessoas, porque eu sou a pessoa mais rica que eu conheço, porque eu tenho meu trabalho e eu posso trocar, eu não preciso comprar, né? Tanto é que assim, eu tenho o maior orgulho de falar que eu tenho uma obra linda da Ivana, opa, a flechinha para lá, para lá, não vai a flechinha para lá, Ivana, porque ela se hospedou e pediu para trocar a hospedagem pelo trabalho, e eu tenho um mosaico lindíssimo dela, que todos os turistas, os visitantes que passam aqui, ficam admirados, adoram subir uma escada para ter que olhar. E eu tenho uma coleção de gravuras que eu tenho o maior carinho, o que eu não consegui trocar, eu consegui adquirir, e eu tenho muita responsabilidade para isso, porque se eu fosse só eu fazendo gravura, como é que vocês iriam saber se a minha gravura é boa ou não, né? Aí é a sala central da Casa de Madeira, vocês podem ver ali embaixo um Utamaro, né, um Otávio Araújo, Utamaro, né, no auge da xilogravura japonesa, eu consegui adquirir essa obra, 1870. Então, a pessoa que, de repente, foi para ver alguma coisa, ela já leva isso de grátis, né? Essa possibilidade de poder absorver todo esse contexto, toda essa diferença de expressão. Olha aí a Roseli, né, que era uma pessoa incrível, eu conheci ela no Museu do Trabalho, e o trabalho dela é grandioso, grandioso, e está lá para todo mundo poder ver também. Aí está a Ruth Schneider, que também enobrece, né, o meu acervo, e o acervo de quem vem para ver fica maravilhado. É uma grande galeria, né? O teu espaço é uma galeria ao céu aberto, e é uma galeria também fechada, porque além de todo o espaço aberto em meio à natureza, rodeado não só de mosaicos, mas tu também tem esculturas, tem intervenções, né, Sim. Cláudia? Também tem essa sala no qual tem mais de 200 gravuras, né? Já perdeu as contas, mas são mais de 200. Eu me lembro quando eu fui aí, a Cláudia relatou que eu fiz uma obra rapidinho. Eu fui para passar 2 dias e eu me encantei com o espaço e eu acabei ficando quase 20 dias, né? Ainda e como a Cláudia bem. falou, eu digo, eu quero ficar aqui, eu quero ficar mais um tempo aqui. Fiz uma imersão lá com a Cláudia que não tem preço, e meu mosaico é coisinha, Cláudia. Não né? não é coisona. Essa imensidão toda. Tem a Luciane que está perguntando se o parque está aberto para visitação. Ele sempre está aberto nos finais de semana e feriados, das 11 às 6 horas da tarde, né? Isso, Claudinha, tu ficou com a pandemia no fim. Fechada. Né? Isso, queria que tu falasse um pouquinho como é que foi esse período, agora então está retomando, né? A abertura. Estou retomando. Não, eu fiquei e ainda estou muito preocupada com essa pandemia. Acho que nós, assim, enchemos a nossa cabeça de questionamentos profundos.
Como eu sou a minha chefe, eu já estou acostumada em lidar com o tempo, porque eu não participo de coisas normais de rotina, né? A gente pode estar fazendo o nosso trabalho porque ele só depende de nós. Mas eu fiquei muito abalada. Eu vivi de favor. Muita gente comprou trabalhos, outras pessoas me emprestaram dinheiro, e eu retomei faz 3 semanas só, quando a coisa começou a ficar melhor. Mas a gente cuida o máximo possível, as pessoas precisam usar máscara, elas precisam passar álcool gel nas mãos antes de entrar, precisa se dar um jato de álcool gel nos pés, até para ter a sensação que está tudo limpo, porque a gente não tem que marcar bobeira, né? É uma coisa que realmente é grave. Eu não tenho televisão, mas as notícias que eu assisti, escutei dos velhinhos morrendo na Itália foi bastante preocupante, e isso não sai da minha mente, né? Eu estou muito preocupada com a segunda onda, né? Mas vamos ver até onde que vai dar. Talvez eu tenha que fechar de novo, não sei. Mas se todo mundo colaborar, a gente sai disso. Isso é muito valoroso da tua parte, né, Cláudia? Porque a visitação, a abertura do parque também é uma forma de renda, né, que tu tem, além, Sim, claro, da sim. tua arte, mas a própria, as visitações, né, são Sim. uma fonte de renda. E você optou por fechar o parque, mesmo ele sendo um espaço aberto, né, que você poderia fazer um certo controle, ou por ser ao ar livre, e são vários, não sei a metragem, são hectares, enfim, mas poderia ter um certo controle, né, na entrada. Mas com a preocupação, com toda a situação que a gente está vivendo, foi uma opção tua. Acho que Morro Reuter não entrou em bandeira vermelha, né? Não. Então, É. Mas mesmo assim, eu fiquei esperando, esperando. Até foi muito rico esse período, porque, como eu estou no começo da Mata Atlântica, começaram a aparecer vários bichinhos que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E agora, com a presença de novo dos visitantes, eles se foram. Mas, enfim, tudo tem um valor numa determinada hora para as coisas acontecerem, né? mas os animais, eles estão ali por volta, né? Aí, claro, eles É, acharam o espaço vazio, vou me apropriar aqui, mas eles com estão certeza. ali. É, E tu também tem um espaço, tem pousada também, não tem, né, Cláudia? Tu eu também tenho. aberto para o público. Tu sabe que agora até eu estou tendo a felicidade de ter uma artista e a irmã dela, de Brasília, me visitando por 7 dias numa residência artística. Amanhã a live é com ela, né? Ela tem 79 anos, Helena Lopes, e ela é maravilhosa, de uma delicadeza, de uma inteligência. A gente não consegue parar de trabalhar, estamos fazendo monotipia, estamos vendo vídeos de arte, estamos conversando, porque é uma imersão mesmo, né? Que nem quando a gente fez quando tu estava aí. É como se, de repente, a gente soubesse que encontrou um oásis, né? Para beber, para se nutrir, para depois poder nutrir as outras pessoas que não estão nesse oásis por enquanto. E a posada são agora atualmente só mais 2 quartos, antes eram 4 quartos, e cada um é bem diferente do outro, cada um tem uma cor. O que tem ainda é o quarto vermelho e o quarto verde, porque eu sou muito acumulativa e estou trabalhando muito nessa pandemia, eu trabalhei muito, eu tive que, então, me desfazer de várias coisas e conseguir organizar outras tantas. Então, só mais 2 quartos. Até agora, para o ano novo, vai ser bem complicado, porque eu quero alugar para uma família, né, que ocupe esses 2 quartos, para não ter
problema de uma família diferente se encontrar com uma outra família. Aqui a gente tem só 6.000 e poucos metros, não chega a ter 1 hectare, mas dá para trabalhar o distanciamento na visitação. Só que nesses quartos a gente tem uma cozinha e uma sala comunitária, por isso que tem esse porém, né? Mas logo vai estar resolvido e vai dar para estar tudo fluindo de novo. Eu achei genial o motivo de que agora não tem 4 quartos, mas tem 2. É porque a Cláudia fez ateliê dos outros 2, né? Ela Sim. tomando espaços, o turista não. Já na última vez já tinha um quarto, já tinha sido apropriado, o amarelo, agora então outro. Eu quero só ver. Como aqui é muito alto, uma hora dessas eu vou ter uma torre de Babel, né? Seria lindo. É. Bom, pessoal, nós estamos chegando já quase 1 hora da nossa live. Eu não sei se a Cláudia queria colocar mais alguma coisa. A gente pode também abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Cláudia. Se não, Claudinha, deixa a palavra contigo, meus maiores agradecimentos. O meu agradecimento também por ter sido convidada, por ter sido escutada. A gente tem que mais é que contar com Deus Mercúrio, o Deus da comunicação, e lembrar todos os dias que a gente tem uma aquarela nova, que é o pôr do sol, quando a gente estiver bem desanimado, que a gente perceba que ele está dando sempre um espetáculo à parte, né? E que a maioria das pessoas estão ligando a TV para ver a sua novelinha, ou estão jantando, e não estão curtindo o que se diz que é o presente do presente, né? Se aproximar da natureza para ver essa espontaneidade de criatividade, e essa criatividade que está fora, ela está dentro também. E a nossa sensibilidade que está dentro pode explodir do lado de fora. Obrigada, Ivana. Bom Obrigada falar com a você, Cláudia. Espero que logo a gente possa se ver presencialmente. Sim. Com certeza, logo a gente se vê. Obrigada. Tomara. Obrigadão, obrigada a todos que estiveram presentes com nós hoje. A gente está com o site, então convido a todos a visitarem o site da Agência de Artes, 9.wix.com/artesupf, aonde, além dos trabalhos dos alunos que foram realizados ao longo do semestre, também vai estar lá as nossas lives, as nossas conversas com os nossos convidados palestrantes. Então, convido a todos a seguir nos acompanhando amanhã e depois de amanhã. E, Claudinha, querida, muitas flores, muitos pôr-do-sóis para ti. Para nós, queridona. Obrigada. Eu também fiquei com vontade de fazer. Gente, tudo de bom. Sucesso é pessoal, é realização. Obrigada.